Amém? Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 11, 24. Amém? Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Eu vou falar hoje, Deus me inspirou a falar sobre um assunto chato, chato, o diabo odeia esse assunto, mas eu já dei um seminário de 7 domingos numa igreja sobre esse assunto. Amém? Provérbios 11, 24, coloca no telão, meus Deus, por favor. Amém? A quem dá, tem uma lá que sumiu ali. A quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Ponto e vírgula. Outros preferem reter, guardar o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Vou ler de novo. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade, vírgula, vê suas riquezas se multiplicarem. Amém? Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Amém? Deixa esse versículo aí por enquanto. Soberano Deus, amantíssimo e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus eu me coloco diante da tua presença e eu peço ao Senhor que venha me abençoar, que o Senhor venha estar, Pai, me usando nesse assunto tão profundo que diz respeito à salvação, como logo mais iremos ver. Que o Senhor venha abençoar todos os que estão aqui, para que eles tenham a mente fugida para entender o que o Senhor quer falar no dia de hoje, e que o Senhor venha, meu Deus, a abençoar essa semente, que ela caia no coração, que é terra fértil, e que ela dê fruto a 30, 60, 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra que é semeada em nome de Jesus, porque Mamon hoje será colocado em xeque, em nome de Jesus. Amém? Amém? Esse assunto, ele não é muito agradável, ele não é muito falado nas igrejas. Amém? É um assunto que tem que ter um domínio bíblico para ministrar. É um assunto, irmã Márcia, que a gente tem que entender o que Deus quer falar. Amém? E uma das coisas que o diabo colocou, o inimigo colocou no coração da igreja, ele tem tentado ensinar para o povo de Deus, é que Deus não está preocupado com sua vida financeira, e Deus está. Uma outra coisa que o diabo tem colocado no coração das pessoas são mentiras acerca da Bíblia, falando sobre a oferta da viúva, que a viúva, não importa o valor da oferta, importa sim. Uma outra coisa que o diabo tem colocado na igreja é que as pessoas, é que Deus e dinheiro, Deus no culto, na igreja, Deus não se mistura com dinheiro. E eu concordo com isso. Deus não se mistura com dinheiro, porque dinheiro no mundo, na igreja é semente, é oferta. Uma outra coisa que o inimigo tem colocado, tem falado na igreja, que tem atrasado a vida de muita gente, é que dízimo já é passado, não precisa mais dizimar. E ele tem usado até sacerdotes para pregar isso e levar o povo à ruína, levar o povo a perder. E muitos dias eu estava orando a Deus, falando: Deus, eu preciso pregar sobre libertação financeira da EPK, mas eu só vou pregar se o Senhor me liberar. E hoje no monte Deus me liberou. Deus falou: filho, prega hoje para quem for na EPK sobre libertação financeira. E o que é a libertação financeira? É você entender quem você é em Cristo, o que Deus tem para você. Quem não quer que você tenha liberdade financeira? Quem não quer que você tenha semente? Quem não quer que você seja abençoado? E aí você vai entender quem é o Mamon. Está na Bíblia. Você vai entender quem é o espírito da mão mirrada, quem é o enxumulando. Você vai entender porque tem pessoas na igreja que elas não prosperam. Tem pessoas na igreja que elas vivem de pedir, elas pedem a vida inteira. Isso não é de Deus. A gente pode passar por um tempo, o crente passa por um tempo de necessidade, o crente pode passar por um tempo de deserto. Pode ou não pode?
pode, mas o cristão, ele aceitar Jesus, ele descer as águas, ele passar a vida inteira na pindaíba, sabe? Aquela coisa que tem que vender o almoço para comprar a janta, isso é de Deus. Amém? E aí você pode pensar assim, apóstolo, mas você está falando isso, mas você está aqui em Mairim, com uma igreja pequena, mas eu vou falar para você que eu experimentei a prosperidade de Deus. Deus me tirou do 0 e me colocou no 100. Eu já tive lá em cima. Eu tinha uma igreja grande, várias igrejas grandes. Eu tinha dinheiro, eu não me preocupava com dinheiro. Só que foi só Deus me chamou para ganhar almas. Não era o meu foco. Meu foco nunca foi o dinheiro, mas eu sei o que é prosperidade. Eu sei o que é ser abençoado por Deus. Amém? E eu posso te ensinar. Só que uma das coisas que a gente tem que entender, existe uma teologia maligna chamada teologia da miséria, onde as pessoas viram e falam assim: você está na igreja, você está sentindo arrepio, você está sentindo a presença de Deus, está muito bom, mas calma aí, se Deus está na sua vida, você vai ser abençoado, amém ou amém? Só que para ser abençoado, presta atenção, a ministração nem começou ainda. Para você ser abençoado, você precisa entender que você é discípulo e que o que você tem é de Deus, e o que Deus tem é seu. Você precisa entender, Pedro, que quanto mais você reter, quanto mais você fechar a mão, mais as coisas faltam para você. Você precisa entender a importância do altar. Você precisa entender isso aqui, entender que o altar, ele te dá tudo que você precisa. Aqui é o melhor lugar de investir, de depositar. Aqui, esse lugar aqui de pedra, de porcelanato aí, ele é um lugar milagroso. Deus se manifesta aqui. Só que tem o seguinte: aqui é a terra. Só que tem o seguinte: uma das coisas que o diabo não leva, ele impede as pessoas de entenderem que existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura. Gálatas 6:7, parte B, irmãos. Chamada lei da semeadura. Amém? Deixa eu falar um negócio para você, olha para mim. A finanças está intrinsecamente ligada à salvação. Eu vou provar para você daqui a pouco. Dinheiro está ligado à salvação. Amém? Então, você tem que entender isso aí. Lá no Salmo 37, versículo 25, o salmista Davi disse o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência pedir esmola, nem te deram pão. É o salmista Davi que está falando. Amém? Fui moço e agora sou velho, na tradução mais atual, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Amém? Então o justo mendiga o pão, a descendência do justo é abençoada. Amém? Então, uma das coisas que eu tenho que entender, eu já comecei a falar sobre isso aqui no dia de administração da oferta, existem pessoas da igreja que nunca vão prosperar, e elas não têm santidade, porque quem tem santidade é dizimista fiel e ofertante. Amém ou amém? Amém ou amém? Então, uma das coisas que eu tenho que entender, um dos princípios de eu ser santo, é que eu sou fiel nos dízimos e ofertas, no básico. Um dos indicadores que eu tenho vida com Deus, é que eu me preocupo com o reino de Deus, é que eu sou um semeador, e quando eu sou um semeador, eu serei abençoado. Amém? Quem está comigo aqui? Agora, você vai parar de se perguntar: mas apóstolo, hoje é domingo, dia de salvação. Exatamente. O reino de Deus houve investimento de dinheiro no reino de Deus. Amém? Houve investimento. Para que Jesus viesse na terra, houve investimento. Jesus foi vendido por nada? Não,
por 30 moedas de prata. Quando Jesus nasce, vão dar presente para Jesus, e no meio dos presentes tem ouro, é ouro, incenso e mirra, que eram caríssimos. Amém? Tem muita gente que pega Jesus e coloca Jesus como um pobretão, alguém que andou sobre a terra pedindo esmola, e não é verdade. Jesus, o perfume que ele usou era necessário um ano de trabalho para comprar. Jesus, um dia ele estava na cidade com Pedro, e como ele e Pedro eram os maiores de idade, irmã Elvira, eles tinham que pagar os impostos, e aí alguém perguntou: vem cá, vocês não vão pagar os impostos não? Aí Jesus falou para Pedro: vai no rio, joga no anzol, pega um peixe lá que vai ter um estáter dentro dele. O que é um estáter? São 2 denários. E o apóstolo Pedro vai lá no rio, joga o anzol, que ele era pescador, pesca um peixe, e na barriga do peixe vem uma moeda, um estáter. E ele falou: agora vai lá e paga um imposto para mim e por você. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que quando aquela mulher vira para Eliseu e fala assim, eu não vou dar muitas referências bíblicas para a gente ganhar tempo, a gente não teria que ter uns 7 domingos aqui para eu ministrar sobre isso, para te libertar. Quando o Eliseu, aquela mulher chega para ele e fala assim: olha, o profeta, meu marido morreu, ele era sacerdote, era pastor, só que ele não deixou dinheiro, então querendo levar meus filhos embora, porque era costume da época, se você não tinha dinheiro para pagar suas dívidas, eles escravizavam o seu filho. E aí o profeta pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Ela: não tem nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. E ele fala para ela: pede vasos emprestados para os vizinhos e vai lá, que o azeite vai multiplicar. E ela falou: entra no quarto, fecha a porta, você e teus filhos, que o milagre vai acontecer. E houve multiplicação. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: existem 2 tipos de milagre. Amém? Quem está comigo aqui? Existem 2 tipos de milagre. Existe o milagre da criação e o milagre da multiplicação. Você pode viver os 2 milagres, mas para existir um em particular, que você precisa ter matéria-prima. Amém? Eu quero que você faça assim com a sua mão. Estenda a sua mão. Olha para a sua mão. Tirando os dedos, o que é que tem na palma da sua mão? O que é que tem na palma da sua mão? Quero ouvir o que tem na palma da sua mão? Nada vezes nada. Nada vezes nada? Nada. Então, se você, Gálatas 6:7, parte B, tudo que o ser humano semear, isso ele também ceifará. Lá em Gênesis 26:12 diz o seguinte: que Isaac plantou em Gerar, e no mesmo ano colheu o 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Só o Senhor abençoou Isaac. É uma terra ruim, mas tem o princípio da semeadura. Ele semeou. Amém ou amém? O que Isaac fez? Semeou. Então, você vai falar assim: apóstolo, mas por que esse princípio se aplica só a mim que sou servo de Deus? Não, esse princípio é universal. A lei da semeadura é universal. Amém? A lei da semeadura, ela é universal. Ela é para todo mundo. Mas nós cristãos, quando nós semeamos, nós não semeamos dinheiro. O que nós semeamos é semente. Amém? Tem pessoas dentro da igreja que elas não vão prosperar. Por quê? E elas nem vão ser salvas. Elas não vão prosperar. Por quê? Porque elas não acreditam na semeadura. Elas fazem o que está escrito aqui, eles são a segunda parte do versículo. Quem dá com generosidade, quem quer dar com generosidade? Você não escolhe a pior nota para colocar no altar. Você não faz negocinho com Deus na sua mente. Você não tenta enganar Deus. Se o Espírito Santo te tocou, você vai lá e semeia, e eu garanto que você vai colher. Amém? Quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Quem dá, é uma promessa bíblica. É uma promessa bíblica. Apóstolo, mas eu sou uma pessoa que eu oro muito, eu jejuo muito, eu tenho vida com Deus, mas você não vai prosperar. Deixa eu falar um negócio para você. Vou te dar um exemplo. Você tem 2 tipos de crente. Você jejua muito, ora muito, mas não é semeador, não faz desafio, e logo você não tem fé. E existe outro crente que é o contrário de você. Ambos estão com uma cova aberta, uma covinha de plantar.
Eu sou filho de agricultor, então meu pai tinha sítio, a covinha para plantar, né? Hoje era na máquina, antes era na mão, tinha que abrir a cova e plantar. E você fica diante da cova lá, você chega diante da cova lá e fica lá, a cova está aberta, meu amém? Aí você fica lá, Senhor, abençoa a minha colheita, Senhor. Olha, eu vou jejuar 20 dias. Abençoa, Senhor, a minha colheita. Me dá uma colheita farta, Senhor. Faz eu prosperar. Envia a colheita. Envia uma colheita 100 por 1. Vai ter colheita? Não. Por que não? Porque você está orando, mas você não semeou. A cova está aberta. Mas você jogou a semente? Deus é justo. Tudo que o ser humano semear, isso também ele. Se você não semeou, como é que você vai colher? Aí o outro irmão que está do seu lado, que faz o mesmo que você, ora, jejua, presente os cultos, adora a Deus, mas ele tem uma atitude que você não tem. Ele é semeador. Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar a semente na cova, tampar a cova e esperar a chuva, que faz a semente nascer, germinar. A chuva vai vir? Vem de quem? A chuva vem de quem? Vem de quem? E esse irmão vai ser abençoado ou não? Sim ou não? Sim. Por que ele vai ser abençoado? Porque ele semeou. Amém? Vou falar para você nos meus anos de pastor. Quantas vezes eu vi cristãos que eles tinham o espírito da mão mirrada. Mamão governava a vida deles. Eu conheci crente que guardou o dinheiro da oferta, guardou dinheiro do dízimo, ele não dizimava, não ofertava, não fazia voto, nem o básico, porque dizimar e ofertar. E ele guardou, no final teve que gastar tudo com doença, no final foi roubado. Eu conheci cristãos que era fiel. Conheci uma mulher que era o marido, eram fiéis. Ela andava em um meu Deus, esqueci o nome do carro. Agora o carro tem tecnologia de avião. Eu esqueci o nome agora, mas vou lembrar. Ela andava no carro da empresa e esse carro era um carro top de linha. Ela andava nesse carro. Eu sei que ela era fiel. Ela e o marido era fiel nos dízimos, nas ofertas, ajudava a igreja. Amém? Só para você ter uma ideia, eles deram uma mesa de som para a igreja que eu liderava, que a mesa hoje custa quase 40 mil reais. Eles compraram e deram para a igreja. Aí um dia o diretor da empresa, o diretor acima dela, que ela também era diretora, chamou ela e falou assim, sabe, no final de ano, ela tinha feito um propósito, ela tinha abençoado o ministério, e o chefe dela chamou ela e falou assim, sabe aquele carro que você está andando? Ela falou, sei, é para devolver? Ele falou, não, é seu, a partir de hoje você pode ficar com ele para você. Deu o carro para ela, a empresa deu o carro que ela dava para ela, amém? Conquista, ela, todo culto ela tinha um testemunho, mas as pessoas não entendiam, as pessoas falavam, Deus tem filho preferido, tem sim, aqueles que são mais próximos dele, amém? Agora, uma das coisas que eu tenho que entender, Deus ele quer prosperar só algumas pessoas dentro da igreja? Não, Deus quer prosperar quem semeia, Deus quer prosperar quem é fiel. Amém? Tem horas que Deus vai fazer prova com você, Deus vai pedir para você tudo que você tem para você rapar o tacho. E aí você vai falar assim, isso é o diabo, não é Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus te prova é porque Ele quer te abençoar. Amém? Às vezes tem crente na igreja que está vendo a necessidade da igreja, e a igreja, Deus usa a sua vida para abençoar. Está vendo a necessidade da igreja, mas abre o coração? Não abre o coração. Porque o diabo, ele não quer que a pessoa abra o coração. E o que vai acontecer? A pessoa não vai prosperar. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabe qual? Você acha que o Uno foi o meu melhor carro? Você sabe o que eu andava antes do Uno? Eu tirei uma HRV novinho. Era 6 meses para comprar, eu tirei em 15 dias, porque eu paguei à vista. Amém? Eu cheguei na Honda e sentei com o vendedor, falei, eu quero 2 HRV. Comprei 2, que era um para mim e o outro para um auxiliar. Peguei 2, falei, como é que você vai pagar? Eu falei, eu vou pagar à vista. E antes disso eu tinha ido na Hyundai, só que lá me maltrataram, não me deram atenção. Eu fui para a Honda, cheguei na Honda, o rapaz estendeu o pano vermelho para mim lá, nem sabia se eu ia comprar. Eu comprei.
Eu já contei para vocês o meu testemunho aqui. Eu comprei um apartamento sem dinheiro, diante do Deus vivo. Paguei depois, entre 2 e 3 meses, paguei à vista. Mas eu tenho fidelidade com Deus. Eu ajudo pastores. Eu tenho fidelidade no dinheiro, na semente. Amém? Amém? Agora, você tem que entender o seguinte: quem não quer que você prospere? O diabo. Quem não quer que você coma o melhor nessa terra? O diabo. Quem quer que você fique achando que você nasceu para ficar pedindo? O diabo. Quem quer que você ache que você, como servo de Deus, tem que se contentar com o lugar que você está? O diabo. É o inimigo. Deus tem o melhor para você, ou Deus tem o pior. Então a gente tem que cantar assim: Deus tem o pior para mim. É assim? O que Deus tem para nós? O melhor. Melhor carro, a melhor casa, melhor roupa, melhor colocação. Ele vai te colocar, Ele vai te dar. Agora tem uma coisa que você tem que fazer. Acorda essa irmã, por favor, para ela ouvir a palavra. A irmãzinha do lado. Pode acordar ela? Amém? Para ela ouvir, senão ela não vai ser abençoada. Amém? Você tem que entender isso aí. E tem uma coisa que o apóstolo estava comigo. Um pastor ligou para mim e falou assim: apóstolo, eu não estou conseguindo manter minha igreja. Eu não estou conseguindo tirar oferta. Eu vou fechar. E aí eu orei a Deus. Deus falou para mim: faz 7 domingos de libertação financeira na igreja dele. O apóstolo foi comigo. Nos últimos 2 domingos eu estava cuspindo sangue. E eu fui lá, fiz as 7 semanas, 7 domingos. E houve imenso novo, apóstolo. Lá em Guarulhos, gente comprou carro, ele mesmo comprou carro, ele andava a pé, abriu outras igrejas, teve gente que abriu empresa, amém? Posto de gasolina, teve testemunho de vitória financeira lá, adoidado. Por quê? Porque eu ensinei para o povo o segredo da semeadura, amém? O segredo é semear. Agora, tem um negócio engraçado, você vê as pessoas, eles têm coragem, às vezes até cristão, tem coragem de investir no mundo, investe em bolsa de valor, investe em criptomoeda, que some e desaparece, e compra coisas, investe, sabe? E perde, tem prejuízo. Agora eu duvido, se você for dizimista fiel e ofertante, se você fizer voto, se você vai ser abençoado. Porque deixa eu contar para você aqui, deixa eu falar para você. Eu vou chegar lá na parte que quem não é dizimista fiel não é salvo. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Olhe para mim. Eu vou contar para você de novo. Se você veio aqui é porque Deus te escolheu. Quando eu era novo convertido, eu era um pouco mais velho que o Gabriel, e eu só andava com pastor, com gente velha. E eu andava com as irmãzinhas do círculo de oração, lá nas assembleias. Elas me adotaram, elas me chamavam de meu bebê. Era meu bebê para cá, meu bebê para lá. Por quê? Porque a mais nova tinha 76 anos, 80. Tinha uma que era mãe de um dos fundadores das assembleias no Brasil. E eu acho que ele já dorme no Senhor. E um dia eu orava com elas, missionária André. Orava com elas, e elas o fogo, elas oravam, mulher de oração, joelho calejado, testa calejada, ombro, cotovelo calejado, mulher de oração. Eu estava com elas lá, vida com Deus, mas eu ficava ouvindo a conversa delas. Depois da oração, uma falava para a outra assim: esse mês está apertado, eu não vou conseguir pagar a quitanda. Aí a outra falava assim: eu não vou conseguir pagar a farmácia. Aí a outra virava e falava assim: eu lá em casa eu não estou conseguindo comprar mistura. E eu sempre tive um espírito investigativo. Eu sempre fui sabe, destroçar as coisas. Eu não aceito, eu tenho que entender. Aí um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, o senhor é mau. Aí Deus falou assim: por que eu sou mau? Olha, porque essas irmãzinhas aí, as velhinhas, tudo ora pela igreja, sustenta a igreja em oração, meu irmão, ora pelos pastores, ora por todo mundo, e elas estão passando necessidade. Como que o senhor deixa servas desse calibre aí, servas desse quilate, passar necessidade? Aí Deus falou para mim assim: eu sou mau? Eu falei: eu falei assim: eu vou te provar que eu não sou mau. Aí eu falei: por quê? Eu vou te contar como elas se comportam. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou: você está com elas, não está? Deus falando comigo. Se você acredita ou não, não importa, mas é a verdade.
Ela falou assim, Deus falou comigo assim, você está com elas, não está? Eu falei, estou. Você já viu que quando elas colocam a mão no endemoniado, o demônio vai embora? Eu falei, vai. Você já percebeu que quando elas colocam a mão no enfermo, ela é curada? Eu falei, é. Você já percebeu que quando elas oram por alguém, a vitória chega? Eu falei, sim. Aí falou, então, elas estão colhendo porque elas estão plantando. Elas plantam no jejum, na oração, na vida diante de mim. Então elas colhem a autoridade dos céus. Mas na hora que é para dizimar e ofertar, elas têm a mão errada. Elas não colocam no altar, por isso elas estão passando necessidade. Amém? Então, você vai colher aquilo que você plantou. Você quer colher abóbora, você planta abacate? Você quer colher manga, você planta melão? Sim ou não? Então, para você colher, você tem que plantar o que você quer colher. E no mundo espiritual, para você plantar, você precisa de fé. Você precisa entender. E volta a repetir: tem horas na sua vida que Deus vai te pedir para rapar o tacho. Sabe, como Deus já me pediu, irmãos, o último que eu tinha, mas depois Ele me deu 100 vezes mais por mim. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Se nós olharmos a Bíblia, se a gente for para a Bíblia, a gente não vai ver o povo de Deus pedindo esmola, mendigando, sendo humilhado. Vai? Não, só quando eles estavam em pecado. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver o povo de Deus sendo abençoado. Adão era abençoado, Abel era abençoado. Abel ofereceu a melhor oferta dele, a primícia dele para Deus. Os patriarcas eram abençoados. Abraão era abençoado. Abraão era próspero. Davi era abençoado. Amém? Aí você vai parar e você vai falar assim, você pode pensar, mas calma aí, apóstolo, por que nessa geração está acontecendo o contrário? Porque nessa geração as pessoas estão perdendo a fé no ato de dizimar, de ofertar, de fazer voto. Nessa geração as pessoas o diabo está levantando mestres que falam contra aquilo que é sagrado na Bíblia. Amém? Estão falando que o dinheiro, que o dinheiro é do diabo. O dinheiro nunca foi do diabo. Amém? Dinheiro nunca foi do diabo. Se você for lá, se você ler Joel 2, do 6 a 8, coloca Joel 2, do 6 a 8 aqui no meu livro. Dinheiro é do diabo? Dizem assim, o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Perante eles, os povos se contorcem, apavorados e aflitos, todos os rostos ficam pálidos de medo. Vai para frente. 6, 7, 8. Não é esse aí não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O erro foi meu. Acho que eu te dei o texto errado. Amém? Eu te dei o texto errado. Joel 2. Eita, Joel, procura aí. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor. Amém? Minha prata e meu ouro. É isso que está no verso. Amém ou amém? Achou? Ageu 2, do 6 a 8. Porquanto toda prata e todo ouro a mim pertence, afirma. Quem afirma? Quem é Yahvé? Portanto toda prata e todo ouro a mim pertence, afirma o Senhor. Então Deus está falando, toda prata e todo ouro pertence a Ele. Amém? Então o dinheiro não é do diabo. O diabo não tem nada. O diabo mora de aluguel. Amém? Meus netos, coloca para mim aí. O Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Amém? Salmo 1, versículo 3. E é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Esse é o cristão, aquele que é fiel a Deus. Amém? Coloca aí Isaías 1:9. Isaías 1, versículo 9. Isaías 1, versículo 9. Se quiseres me ouvir, comerei o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, comerei o melhor dessa terra. A referência está diferente aqui na minha Bíblia, mas tudo bem.
Procura aí e coloca para nós lá. Amém? Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Achou? Isaías 1,19. Está faltando um ali. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Então Deus está falando aqui, Gabriel. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não o pior, é o pior, é o melhor. Amém? Coloca para mim Deuteronômio não. Coloca Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. 37, versículo 25. 25. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando pão. Quem está falando isso? Davi. Ele está falando, eu fui jovem, fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e sua descendência mendigando pão. O justo não mendiga o pão, meu querido. Só se ele tiver pecado, se ele não for um semeador. O justo pode passar por um tempo de luta, tempo de prova, mas Deus abençoa. Quem semeia, uma hora vai colher. Tem uma coisa que você tem que entender: Mamon não quer que você prospere, e por causa disso Mamon não vai deixar você semear. Mamon, ele não vai deixar você dizimar, não vai deixar você ofertar. Mamon não vai deixar você depositar no altar. Mamon vai colocar na sua cabeça que você vai ficar sem. Amém? Mamon vai colocar na sua cabeça que vai faltar para você, e não é verdade. Amém? Coloca de volta lá, Mr. o Provérbios 11, 24. Olha para isso aqui, ó. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Quem solta, recebe mais. Quem prende, chama, meu querido. Quem prende, fica sem. Amém? É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Você tem que aprender a consagrar suas finanças ao Senhor. Amém? Você tem que entender, olha, Deus ele tem o Kairos dele. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você ser abençoado. Chegou o tempo. Deus agora quer que você semeie. E aí você vai lá e semeia. O que vai acontecer? Você vai prosperar. Deixa eu contar um outro testemunho para vocês aqui. Tinha um rapaz, eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem tempo. Já contei, tem gente aqui que eu tenho N testemunhos. Vou contar um primeiro. Um dia eu estava no culto, e lá em São Paulo, e o Espírito Santo falou assim para mim assim, ó, tem um rapaz aqui que ele quer um carro que ele não pode comprar, mas você vai lançar um voto, e se ele cumprir esse voto, eu vou dar um carro para ele. Aí Deus falou para eu falar na igreja. Falei, ó, tem um rapaz aqui, tem alguém, que é rapaz, é homem, que você quer um carro que você não pode comprar. E Deus falou comigo que se você cumprir o voto que eu vou falar para você, e eu estava falando para a igreja, Deus vai te dar o carro. E o voto era, trazendo para os dias de hoje, era R$3.000, que era uma pancada. Sim ou não? E R$3.000 para Deus é dinheiro? Mas para nós é. E aí eu peguei e falei. Aí quando foi, o culto estava quase terminando, o rapaz me procurou e falou, apóstolo, sou eu que é a pessoa. Só que eu não tenho todo o voto, eu vou dar metade e dou metade no próximo culto. Pode ser? Eu falei, pode. Ele me deu a metade e no próximo culto, missionário, ele trouxe a outra metade, apóstolo, e me entregou na mão. Um mês depois ele foi dar um testemunho na igreja. Eu sempre esqueço a marca daquele carro, mas é um carro pequeno da Honda, é um Fit, um Honda Fit, que na época era top, amém? Ele queria um Honda Fit, ele era o sonho dele comprar um Honda Fit. Ele comprou um Honda Fit 30 dias depois que ele fez o voto, como quem compra um refrigerante. Um outro rapaz, ele estava na igreja, Gorminho, e ele virou para mim um dia e falou assim, apóstolo, ele tinha um palio, e ele, não estou falando para a irmã ofertar seu palio não, viu? É um testemunho. Ele tinha um palio, só que o palio dele não era inteirão, não era igual esse da irmã, não era bonitão. Mas é um palio, né, irmão? Não era igual esse não, era um palio
baleadinhos, era mais antigo. Se eu não me engano, era 2007. E ele virou para mim e falou assim: ó, eu e a minha esposa, era 2003, 2007, não lembro bem. Era outro modelo. E ele falou assim: apóstolo, eu e a minha esposa, a gente está com o coração ardendo para colocar o padre no altar. Aí como eu sou muito maduro, eu sou muito cuidadoso com essas coisas, eu falei, Deus falou com você? Ele falou comigo e com a minha esposa, confirmou com ela, é para a gente ofertar o carro no altar. Eu falei: ó, eu vou deixar você 30 dias, daqui 30 dias, se Deus continuar falando, eu recebo. E aí, por que eu fiz isso? Porque ele não era uma pessoa, eu não via fé para aquilo, amém? E aí, depois de 30 dias, ele virou para mim e falou assim: apóstolo, continua de pé, Deus mandou ofertar o carro. Aí ele pegou, eu falei: então você vai entregar no domingo. No domingo ele entregou o carro, entregou a chave, o documento, entregou o carro no altar da igreja. Em 2 anos, em quanto tempo? 2 anos. Deus me usou para falar para ele. Você vai falar: apóstolo, é muito tempo. Tem muito tempo, tem gente que passa a vida toda e não conquista o que ele conquistou em 2 anos. Deus falou comigo: fala para ele que eu vou aumentar o salário dele 7 vezes. E aí ele trabalhava com árabe, ganhava R$1.000 por mês. O árabe chamou ele, depois que ele ofertou o carro, e falou: a partir de hoje você vai ganhar 7.000 por mês. E tem outra coisa, eu vou te dar meu cartão Infinity, o que você precisar, você compra para mim, compra para você. Tanto é que ele ia na perfumaria, comprava perfume para ele, comprava para mim, comprava para o patrão dele. Eu vivia com o armário cheio de perfume importado, que ele comprava para mim. Depois disso, ele abriu um restaurante. Ele passou no lugar, tinha um restaurante lá vendendo. Ele falou: apóstolo, pode comprar? Eu falei: pode. Ele não fazia nada sem se aconselhar comigo. Deus deu para ele um carro importado. Comprou um carro importado, depois comprou outro. A mulher dele, ela mexia com o cabelo. Você sabe quantos salões Deus deu para a mulher dele? 3. Isso tudo em 2 anos. Os 2 que vendiam o almoço para comprar a janta, Pedro, passou, virava para o apóstolo: em junho nós vamos viajar para Natal. Passou a ver, eles tinham dinheiro de folga agora, mas eu ensinei para eles o segredo de semear, o segredo de colocar no altar. Eles prosperaram, e eu não estou dando eles como exemplo, mas teve pessoas que abriram empresa, amém? Teve pessoas que abriram empresa e prosperaram, amém? Então, qual é o segredo? O segredo é semear, amém? Quem não semeia, não vai colher. Quem ficar olhando para o tempo, quem ficar dando ouvido ao inimigo, não vai colher. Quem achar que, não é para eu vou colocar lá no apóstolo, eu tiro para me comer mesmo, é meu direito, mas eu invisto na obra, nós investimos na obra, mas eu só faço a obra, eu só cuido de vocês. Mas a pessoa que coloca, você tem que entender o seguinte: quando você está dizimando, ofertando, fazendo voto, você está fazendo para quem? Para quem? É para mim? É para quem que vai te abençoar? Eu sou só um intermediário, amém? Agora, olha que tremendo, olha que tremendo. Bisdeps, coloca pra gente, coloca pra gente aí o Lucas 6,38, amém? Lucas 6,38. Nós já estamos terminando. Lucas 6,38. Dai sempre e recebereis. Abra aí. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida com que usardes para medir o seu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Olhe para mim, o que Deus está falando ali se aplica à vida financeira. Se você, deixa eu falar para você, tem aqui, aqui é a terra. Quem é aqui? A terra, aqui é a terra. Esse lugar aqui te devolve. O que você precisar, está aqui. Amém? Eu entendi esse segredo. O que você precisar, está aqui. O altar não deve nada para ninguém. Só que você tem que colocar com o coração. Quando as pessoas falam daquela viúva, a viúva colocou 2 moedinhas, não era pouca coisa não, era o INSS dela, o salário de um mês. É porque as pessoas não faz faculdade teológica. Era o salário da viúva de um mês, não era, colocou 2 moedinhas, não, era um salário mínimo, o salário dela de um mês. Ela deu todo o sustento dela. Então, está aqui,
Como que você vai esperar que Deus faça uma medida grande para você, se você coloca uma medida pequena aqui? Porque lá em 2 Coríntios 9, a partir do 6, diz que quem muito semeia, muito colhe. Amém? Coloca lá no Estevão, 2 Coríntios 9, 6. Está aqui a Bíblia. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância, da mesma forma colherá com fartura. Então, eu estou dentro da igreja, mas eu não prospero. Por quê? Ou eu colho pouco. Por quê? Tem os que não semeiam e tem os que semeiam pouco. Eu aposto, eu colho pouco. Por quê? Porque você semeia pouco. Isso é uma lei. Na fazenda, Pedro, o fazendeiro que semeia pouco, ele colhe muito? Não. E uma coisa que você tem que entender: você tem que derrotar o mamão na sua mente. Você tem que derrotar o mamão. O mamão é o único que Jesus chama de Senhor. É o único demônio que Jesus chama de Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Qual é a diferença do dinheiro do povo da igreja para o dinheiro do mundo? É que o do mundo é dinheiro, do povo da igreja é semente. Qual é a diferença da prosperidade da igreja para a prosperidade do mundo? É que a prosperidade do mundo é dinheiro, a prosperidade da igreja, a prosperidade de Deus, Gabriel, é ausência de necessidade. Amém? Eu conheci um pastor que ele era encarregado em uma metalúrgica, e ele colocou os 3 filhos na faculdade, construiu um sobrado e tinha carro. E ninguém sabia qual era o segredo dele. Um dia eu fui conversar com ele, eu falei: ligar, me conta aí esse segredo. Ele falou: eu sou fiel dizimista. Eu falei: como você criou 3 filhos, colocou na faculdade, sucumbe você, sua mulher e eles, você construiu um sobrado desse tamanho aí, e você tem carro? Como? Tem gente que ganha 20 mil por mês e está endividado. Ele virou para mim, ele falou: eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Porque tem uma coisa que você tem que entender: o dízimo protege suas finanças, a oferta faz multiplicar. Você não adianta só, se você chegar para mim e falar assim: apóstolo, eu vou ser só ofertante, eu falo: não seja dizimista. Mas aí eu vou falar para você: seja dizimista e ofertante. Amém? Porque se você for dizimista e ofertante, você vai ser abençoado. Porque o dízimo protege e a oferta multiplica. A única coisa que pode é repreender o devorador, o gafanhoto, devorador, ligador, cortador, assolador, na sua vida, é o ato de dizimar. Nenhum sacerdote, nenhum bispo, pastor, apóstolo tem autoridade para repreender o consumidor de riquezas da sua vida. Mamon, só o ato de dizimar, só quando você é dizimista fiel. E tem outra coisa também que eu vou te falar, para a gente terminar aqui, que é muito interessante. Amém? Coloca aí, mistérios, Malaquias 3, do 8 ao 10. Malaquias 3, do 8 ao 10. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Pode um ser humano roubar algo de Deus? É uma pergunta. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, é Deus que está falando, viu? No entanto, estás me roubando. Ainda ousam questionar: como é que te roubamos? E aí Deus vai responder: ora, nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Deus está falando através de Malaquias. Amém? Coloca o próximo. Estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Então quem não dizima, quem é infiel nos dízimos, rouba a Deus. E aí eu vou para o seguinte, ó. Eu falei que eu ia falar para você que, como hoje é domingo de salvação, essa pregação, essa ministração de libertação financeira, ela diz respeito à salvação. Você sabia que dizimista, que quem não é fiel dizimista não vai para o céu? Apóstolo, agora você pegou pesado, não é Bíblia. Vou provar para você: quem não é fiel dizimista não vai para o céu. Por quê? Deus falou que quem não é fiel dizimista rouba, é ladrão. Quem rouba é o quê? Não é roubão, não é ladrão. Quem rouba é ladrão. Lá em Apocalipse diz o seguinte: que ficarão de fora do céu os ladrões, os fornicários, os mentirosos, os feiticeiros, mas os ladrões estão na lista. Então calma aí, se Malaquias, a Bíblia é uma só, minha irmã Márcia. Se Malaquias 3, a partir do 10, diz que se eu não dou o dízimo, eu roubo a Deus, e Apocalipse diz que que o ladrão não vai entrar no céu, então eu vou entrar no céu?
os dízimos? Não, eu não vou ser abençoado aqui e não vou entrar no céu. E aí a gente vai, muitas vezes a gente vai falar assim, mas o inimigo não me deixa prosperar. Não é o inimigo não, o inimigo não pode te impedir de prosperar. O inimigo não pode. Vocês já ouviram falar do testemunho de William Colgate? Quem já ouviu? William Colgate. O William Colgate, ele era um rapaz que ele foi trabalhar numa empresa e o dono da empresa virou para ele e falou: eu não tenho filho, eu vou deixar a empresa para você. E quando o dono da empresa morreu, deixou a empresa para ele era crente. E ele virou para Deus e falou assim: está comigo aqui? Ele virou para Deus e falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar essa empresa, eu quero passar a dar 20% de dízimo e viver com 80%. Aí Deus abençoou. Aí ele falou: se o Senhor me abençoar de novo, eu quero passar a viver com 70 e dar 30. Deus abençoou. Ele falou: se o Senhor me abençoar de novo, eu quero passar a viver com 60 e dar 40. Eu sei que no frigir dos ovos, para a gente encurtar a conversa, ele passou a viver com 10% e passou a dar 90% de dízimo para o Senhor. Porque a Colgate, que você escova os dentes, que eu escovo os dentes, é abençoada por Deus. Amém? Ele passou a viver com 10%. Ele inverteu, ele dava 90% para Deus, para a obra, e ele vivia com 10%. Isso é fé ou não é? Agora eu vou te perguntar: você conhece a Colgate? Conhece a Colgate? Ela pertence a um irmão que já dorme no Senhor, chamado William Colgate. Ela é próspera ou não é? Sim ou não? A vocalista do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, ela falou que um dia Deus tocou no coração dela e falou para ela que era para ela pegar toda a entrada do Diante do Trono, tudo que era arrecadado pelo conjunto, era para ela dar 90% para Deus. 98%. Falou para ela: eu quero que você me dê 98%, e você vai viver com 2%. E ela fez isso. Então é uma questão de fé. Eu vim da macumba. Eu posso falar, vai para o YouTube, mas eu estou falando que eu vim de lá. Eu vim da macumba. Lá na macumba é o seguinte: você chega lá, você vai bater cabeça, você quer alguma coisa, vai vir assim, ó. Só que é o seguinte: champanhe é do melhor, cigarro é do melhor, charuto é do melhor. Você tem que colocar correntinha de ouro. Tem trabalho que vai correntinha de ouro, que vai dólar, que vai dinheiro mesmo lá no trabalho. Agora a pergunta que eu faço para você: o povo recebe ou não recebe? Recebe. É com maldição, mas recebe. Porque a lei da semeadura é universal. A pessoa faz lá, ela faz crendo, ela recebe. Agora eu te pergunto: por que nós que servimos a Deus vamos aceitar menos? Por que a gente vai aceitar ficar sendo presa de mamão, ficar sendo enganado pelo inimigo? Por que a gente não... Deixa eu falar um negócio para você. Eu sou o anjo da igreja, eu administro seus dízimos e suas ofertas. Agora a pergunta é o seguinte: se Deus confiou a sua alma para mim, por que você não pode confiar seus dízimos e suas ofertas? Deus confiou sua alma para mim. Deus mandou eu cuidar da sua alma. Se Deus confiou a sua alma para mim, para esse altar, por que você não pode confiar seus dízimos? Amém? Agora, tem que entender o seguinte: hoje, Deus está trazendo libertação financeira para a sua vida. Amém? Deus está trazendo libertação financeira. Eu quero fazer algo aqui, que é algo que eu faço. Amém? Prosperidade é ausência de necessidade. Você pergunta para o Gormin, depois que o Gormin passou a congregar na IAPK, você não prosperou. O Gormin faz oferta. Não batizou ainda, daqui a pouco nós vamos batizar, né, meu irmão? Mas mudou ou não mudou sua vida financeira? Porque aqui tem bênção. Deus me chamou para isso. Deus me usa na libertação financeira. Só que você tem que entender o seguinte: você só vai receber na medida que você semear. Amém? Quem quer que você viva apertado é mamon. Quem quer que você não tenha é mamon. Quem quer que mamon trabalha, que ele manda no enxugo duro, no enxugo amo e no espírito da mão mirrada. Amém? Você sabe quem segura você na hora que eu falo aqui do voto? Eu estou terminando. Na hora nós temos votos. Na hora que Deus me usa aqui para trazer voto, que não é de mim, é Deus que manda fazer. Quem segura a sua mão para você não pegar o envelope é o espírito da mão mirrada. Mamão fala: vai lá, não deixa pegar não. Porque se eles fizerem o voto, eles vão ser abençoados. Deixa não. Amém? Estou falando besteira? Não, eu estou falando a verdade, na presença do Altíssimo. Amém? Então, você tem que entender isso aí. Você tem que entender.
Coloca, para a gente terminar, coloca Deuteronômio 16, 17. Deuteronômio 16, 17. Cada um traga a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, teu Deus. Amém? Então, quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você der, mais você vai receber. Amém? Coloca Provérbios 3, do 9 ao 10. Esse é o que a Ministérios gosta. Meus amados, servir a Deus custa tudo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. 10. E se encherão com fartura os teus lagares, os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Escola de pés. Eu vou orar por você, para a mão sair da sua vida. Amém? Seus negócios vão prosperar, vai abrir porta de emprego, Deus vai te abençoar. Amém? Eu quero um pouco próximo aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou fazer isso com a autoridade do Senhor.